gostaria de relembrar meu tempo de pastor e ter um tempo mais tranquilo de poder ler a Bíblia com os irmãos. É diferente ler a Bíblia com a igreja e ler a Bíblia com um seminarista. Eu gosto de falar, eu faço a brincadeira, de que todas as dúvidas bíblicas, todas as dúvidas teológicas, de que em toda a história da igreja ninguém conseguiu resolver, você pode perguntar para qualquer seminarista de primeiro ano, que ele tem a audácia de dizer que sabe. Então é um pouquinho diferente, eu gostaria de separar um tempo maior, antes vou orar com os irmãos, e desde já agradeço o investimento, tanto financeiro, mas principalmente o investimento em oração, o apoio que a igreja tem dado à nossa família, e para a gente é um privilégio imenso estar aqui. Primeiro domingo do ano, primeiro domingo de janeiro de 2025, poder refletir um pouco da palavra com os irmãos. E o que eu gostaria de conversar com os irmãos? Não sei se você fez alguma meta para esse ano, se comprometeu, fez alguma promessa na virada do ano, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero emagrecer, né? E aí do dia 31 para o dia 1º come a vida inteira, o ano todo, né? E aí luta na academia, duro por uma semana e depois desiste. Continua pagando o plano anual sem ir, não é assim? Ou começa, eu vou ler a Bíblia toda no ano, e aí é batata. Se é um crente forte, dura até Levítico, né? Se não, quando chega na genealogia de Gênesis 5, já desanima, já para. Talvez você fez algum plano com relação à sua carreira, sua vida com Deus. Talvez você fez planos com relação à sua célula, com relação aos seus vizinhos, ao impacto que a sua vida tem no seu bairro. E hoje eu gostaria de conversar com você. Não sei se você fez planos sobre essas duas áreas, mas são áreas que eu quero, principalmente quero desenvolver mais na minha vida em 2025, que eu acredito que devam ser prioridades na sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre dois aspectos. Queria pedir para o pessoal colocar aí para mim, por favor, o slide. Duas prioridades que você deveria de ter no ano de 2025. Primeiro, oração. Segundo, perdão. Por que prioridades em oração e perdão? É interessante quando a gente vai ler um texto extremamente conhecido, mas ele mostra como a nossa vida com Deus, ela impacta e ela é impactada pelo nosso relacionamento com as pessoas. Eu constantemente ouço assim, né, a gente ouvindo o pessoal falar, não, a minha vida com Deus ninguém tem nada a ver. Não, isso aí é a maior mentira que Satanás está tentando colocar na sua cabeça, porque o seu relacionamento com Deus tem tudo a ver com o seu relacionamento com as pessoas. E o seu relacionamento com as pessoas tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. Por isso, hoje eu gostaria de conversar sobre essas duas prioridades que você pode ter em 2025. Oração e perdão. Mas antes, vamos orar? Pedir a Deus aí sabedoria? Senhor, nós queremos te agradecer pelo rico privilégio de poder estar aqui, primeiro domingo do ano, dia 5 de janeiro de 2025, podendo ouvir o Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas, entender aquilo que o Senhor quer movimentar o nosso coração. E, Senhor, eu quero te pedir para que, a começar de mim, o Senhor ministre aos nossos corações, nos impulsionando cada vez mais para a oração e para o perdão. Senhor, pedimos ao Senhor para que o Senhor abra a nossa mente para compreender a Tua palavra e o nosso coração para que a gente saia disposto e preparado para praticá-la. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor, de maneira muito poderosa, abra o nosso coração tanto para a oração. O Senhor sabe o quanto a nossa carne ela nos leva a não querer orar, o quanto a nossa carne ela nos leva, Senhor, a querer ter um relacionamento superficial com o Senhor. E também queremos te pedir, Senhor, para que a profundidade do nosso relacionamento com o Senhor seja espalhado no nosso relacionamento com as outras pessoas. Por isso, Senhor, eu não sei como estão os corações que me ouvem,
Eu apenas sei como está mais ou menos o meu, o Senhor conhece muito melhor. Mas, Senhor, eu sei que o nosso coração tem que estar sempre disposto a perdoar e a pedir perdão. Pai, nos ajuda a começar o ano 2025 sem carregar nada sobre alguém e sem carregar nada contra alguém. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, aquele que nos ensina que oração e perdão sempre são prioridades diante do Senhor. No nome dele, amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. A gente vai ler um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Só para situar aí, a oração do Pai Nosso faz parte de um bloco no livro de Mateus, que a gente chama de Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte ele é tão importante? Mateus, ele escreveu o evangelho dele para mostrar que Jesus, ele é rei. Jesus era o rei de todo o universo, Jesus, ele é o rei de Israel. E para mostrar que ele é o rei de Israel, desde o capítulo 5, ele está mostrando Jesus como alguém superior à pessoa, à personalidade mais importante do Antigo Testamento, que é Moisés. Jesus, como Moisés, agora vai subir num monte e vai dar uma lei para o povo dele. E eu gostaria de, antes de ler o 6, aproveitar que eu já estou explicando isso aí, né? Volta lá no 5, versículo 17. Que diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que seja um dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus vai mostrar que ele não veio para abolir a lei de Moisés e nem os profetas, e quando ele fala isso, a lei e os profetas, ele está falando assim, eu não vim inutilizar o Antigo Testamento, pelo contrário, eu vim cumprir. E aí ele termina essa parte falando que se a justiça dos discípulos dele não for maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. O que significa isso? A justiça do reino são as prioridades e o estilo de vida que Deus espera de mim e de você. Quando na Bíblia escreve aqui justiça, tem a ver com o estilo de vida, com aquilo que Deus espera, são as prioridades dele, são as prioridades do reino dele, e a justiça é aquilo que Deus espera de mim e de você. E aí ele vai falar sobre algumas prioridades, e uma das prioridades que ele vai trazer, que eu gostaria de conversar com vocês hoje, é a prioridade da oração e do perdão. Então, vamos ler lá? Mateus capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 15, que diz assim, vamos ler desde o 5, vai. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará as ofensas. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Até aqui a palavra de Deus. Eu acho interessante esse texto, que ele vai me trazer alguns ensinos, começando sobre como eu devo orar. E depois ele vai falar o que eu devo orar. Mas sobre como eu devo orar. Como é que é a sua vida de oração? Eu sei que, e aí vamos abrir o confessionário aqui. Vamos ser sinceros. A maneira como a gente ora em casa é diferente quando a gente tem que orar junto com alguém. Não é? É ou não é? Parece que como a gente vai tá orando sozinho, a gente fala do jeito que a gente fala normal. Não é assim? Aí não fica preocupado, né? Se está conjugando o verbo certo, se está pedindo a coisa certa. Às vezes faz aquela salada trinitariana, não é? Como é que é a salada trinitariana? A gente sabe que a gente tem um Deus em 3 pessoas, não é assim? Aí na nossa oração em casa a gente não está tão preocupado com algumas coisas, aí chama Jesus de Pai. Não é assim? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque morreu na cruz. Não, não foi o Pai, foi Jesus, o Filho, que morreu na cruz, né? E aí o Espírito Santo, tadinho, às vezes a gente já esquece. Agora, quando está junto com o povo de Deus, o pessoal pega assim, aí dá um microfone na mão, faz algo que aqui em São Paulo ninguém faz, mas no Pará é muito comum. Sabe o que é? Falar na segunda pessoa. Você usa pronomes na segunda pessoa? Senhor, tu sabes. Se quiseres. Senhor, tu sabes da situação, me dei. Aí você já gastou todo o português, né, que tinha. Ou vai e conta toda a história do Antigo Testamento na oração. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas todos. Aí começa até a recitar a parte, né? Arameu era meu pai. Não, seu pai não era arameu, seu pai provavelmente era brasileiro mesmo. Mas na frente dos outros parece que a gente ora diferente. Falei porque lá no Pará é muito comum as pessoas usarem a segunda pessoa. Então é engraçado, você ouve o pessoal falando, parece que fala em linguagem de oração, né? Linguagem de João Ferreira de Almeida. Tu podes ir lá comprar um careca para nós? Careca é pão. Vai descobrir as duras penas lá, né? Pedi pão, ninguém me deu. Aí apontei para a moça falou careca. Eu quase falei, você. Careca era o nome do pão. Eles têm esse costume. Às vezes a gente tem, tá vendo? É estranho até às vezes ouvir piada dentro da igreja, né? Por quê? A gente tem aquela ideia de que falar com Deus, principalmente na frente das outras pessoas, tem que ser um negócio muito santo, muito sacro. Não tem espaço para particularidades do dia a dia. E isso é mentira. Olha que interessante, quando a gente vê aqui, eles falam assim, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Eram homens que faziam longas orações, religiosos que paravam no meio das ruas, faziam longas orações, judeus daquela época, e eles falavam bonito, falavam salmos inteiros, assim, enquanto oravam, ficavam em pé na sinagoga e todo mundo olhava e falava, tá aí, um homem de Deus, como ele ora bonito. Só que Deus, por meio de Jesus que é Deus, nos ensina. Esses homens, quando eles recebem o reconhecimento das pessoas, eles já receberam a recompensa. São pessoas que a oração não bate no teto. São pessoas que a única pessoa interessada na oração deles, em ouvir a oração deles, são eles mesmos. São orações, Jesus fala em outros livros, em Lucas, são orações de si para si. A pessoa ela não faz uma oração, ela se vende, finge que é espiritual e se vende enquanto ora. O primeiro conselho do nosso Senhor é não seja assim. Entra no secreto. Deus, ele não precisa de visibilidade para te ver.
E aí ele fala, entra no secreto, não tem problema também de orar em público, desde que não faça para se aparecer, né? Mas ele fala, e o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E outra coisa que ele ensina é sobre repetição. Isso daqui eu tenho que explicar direitinho, porque eu sei que tem gente que começa e termina a oração igual. Eu, quando eu era pastor aqui, vou confessar agora que eu estou longe, aí até vocês me verem de novo, vocês já esqueceram e me perdoam. Mas tem um negócio que eu ficava assim, boladão, quando a gente entrega o pedido de oração, né? A gente ora durante a semana por esses pedidos, e eu ficava assim, bravo quando eu via. A pessoa ia lá escrevendo agradecimento, aí escrevia assim, muito obrigado pelas bênçãos recebidas e não recebidas. Eu falei, mas se não recebeu não é bênção. Porque se fosse bênção eu tinha recebido. Não é assim? Mas por que isso? Porque às vezes tem uma ideia e um tipo de mentalidade sobre oração com relação a eu tenho que falar essas coisas, porque senão eu não serei atendido. Se eu não falar desse jeito ou desse modo, eu não serei atendido. Não funciona assim. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento de honra, a gente vai ver o que a gente deve orar, o conteúdo da nossa oração, mas você não precisa de formalidade. Ele é o nosso Pai. A Ana está dormindo ali, né? Mas tem algo que a gente está numa fase da Ana que eu estou gostando muito, que é a fase que ela está, assim, tem dias que eu não gosto muito não, mas ela está falando bastante. E às vezes ela senta, e é muito comum ela fazer isso comigo e com a Amanda. Papai, vem aqui, eu quero conversar. E aí a gente senta do lado dela, e aí ela começa a falar. E aí fala um monte de coisa, história que aconteceu, misturado com história inventada que ela inventou na brincadeira com as bonecas. E aí eu sempre tenho que ficar perguntando, mas peraí, isso aí aconteceu ou não? Por que eu tenho que perguntar? Porque quando ela era criança, ela não sabia dar nome às bonecas. E ela me perguntava, que nome? Aí eu coloquei o nome das bonecas dela do nome das pessoas que deram. Então ela tem a vovó Neia, a tia Lorena, a tia Laís, a Kellyzinha. Ela tem todas essas bonecas. A Inezinha, ela tem a Inezinha. Então ela tem várias bonequinhas com vários nomes. Então às vezes ela vai falando o nome de gente que a gente conhece. Eu fico, meu Deus do céu, que história é essa? Isso aí você inventou ou é verdade? Não, essa daí eu inventei. Ai, que bom, tranquilo. E aí ela para e ela vai falando. Ela não fica refletindo em qual é a palavra certa para ela falar ou pedir alguma coisa para mim, achando que a habilidade dela de falar é o que vai me convencer. Ela não fica assim. Agora ela faz um negócio que às vezes me irrita, e que parece que Jesus está ensinando aqui. Quando ela quer muito uma coisa, ela fica, papai, eu quero, mas papai, mas papai, mas papai, mas papai, papai eu quero, mas papai. Aí, Ana, não quero mais ouvir disso. Chega. Será que é isso que Deus está falando quando Ele fala assim? E quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Será que é isso que esse versículo está ensinando? Ou às vezes eu não posso começar a oração do mesmo jeito, porque senão vira reza. Será que é isso? Ou será que eu não posso pedir pela mesma coisa várias vezes? Eu não sei você, mas tem coisas que eu batalho em oração, que eu oro por anos, ainda não recebi, e não estou nem aí. Por enquanto não, eu já tenho, agora eu quero ser humilhado, né? Mas enquanto Deus não falar, chega isso, Ele mesmo é quem me ensina a insistir em oração. Tem em Lucas, numa das parábolas, Jesus ensina sobre uma mulher que ela vai diante de um rei e ela pede a mesma coisa para o rei constantemente. E aí o rei fala, ai meu Deus, eu não aguento mais você pedindo isso. Então vai, faz isso. E Jesus fala assim, que é para a gente insistir em oração. Tem causas que nós precisamos insistir em oração. A salvação
do seu parente, a salvação do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de trabalho, ela é uma causa que você tem que insistir em oração. Não é eu oro uma vez e beleza. Tudo bem, se você orar uma vez, Deus atende a sua oração, mas Ele ensina, debruça. É uma batalha, e uma batalha você não vence com uma investida só. Vamos lá. Ou às vezes você tem um desejo pessoal, seja carreira, tem muito menino aí solteiro, né? Tem muito menino solteiro que está querendo um par de olho, né? Um par de olhos azuis, castanhos, né? Coloca diante de Deus, não tem problema. Às vezes é alguma coisa que você deseja, algum bem material, não tem problema. O que ele está ensinando aqui da repetição, quando ele fala assim, ó, não fique repetindo como fazem os pagãos, a gente tem que lembrar como é que eram as pessoas em volta do povo de Deus. Vou dar um exemplo, por exemplo, no Egito eles tinham o costume de quando eles iam pedir alguma coisa para um Deus, primeiro, eles sempre faziam junto com mexer nas tripas de um animal. Era meio estranho isso, né? Mas eles faziam isso. E enquanto eles pediam e mexiam nas tripas dos animais, eles falavam a mesma reza. E eles tinham a ideia de que se eles repetissem aquela reza da maneira correta, eles conseguiam comover o Deus que eles estavam chamando, e o Deus que eles estavam chamando eram obrigados. O Deus que eles estavam chamando era obrigado a responder o que eles pediam. Eles achavam que se eles falassem uma sequência de palavras corretas, uma atrás da outra, as palavras certinhas, eles manipulavam Deus para atender à vontade pessoal. Eu sei que infelizmente às vezes a gente tem essa ideia, né? De chegar em Deus e se eu falar tudo certinho, se eu falar do jeito certinho, Deus não vai negar, né? Se eu falar assim, ó, desse jeito aqui, Deus não vai negar. E aí às vezes a gente inventa uma reza. É esse tipo de repetição que ele está falando aqui. E aí ele fala, não precisa disso. O Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí quando ele vai ensinar agora a oração. Mas a primeira lição que eu pego dessa parte é que não é uma questão de repetição, é relacionamento. Deus te chama para ser sincero com Ele, não tentar manipulá-lo. A oração não é aquilo que você faz para manipular Deus. Não é como se fosse uma queda de braço. Olha, se eu tiver a oração certinha, eu ganho, eu venço. Não funciona assim. Oração é a expressão de um relacionamento. Eu agora como pai, sempre quando a gente vai no mercado, eu tenho que me segurar muito para não comprar um Kinder Ovo para minha filha, né? Kinder Ovo é um troço caro, né? Mas toda vez ela vem do jeitinho, papai, olha o ovinho do chocolate, ó. Aí eu não tinha visto, aí eu passo o olho e vejo. Ela vira e fala assim, vamos levar hoje um ovinho de chocolate? Não tem reservas. Não é uma questão de repetição, é uma questão de relacionamento. E é interessante que quando ele vai começar a falar sobre o conteúdo da oração, ele vai mostrar para a gente quem ele é, e aí isso já nos ensina como orar. Isso já nos ensina as prioridades de Deus. Então, olha só como é que começa a oração que ele ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembra que eu falei que eu hoje trabalho num seminário? Lembra? Dou aula de teologia para pastores, missionários e tal. E tem algo na teologia que me chama muita atenção, que faz a diferença entre o nosso Deus e qualquer outro Deus inventado. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que o nosso Deus, ele é imanente e ao mesmo tempo transcendente. Você sabe o que é uma coisa imanente e transcendente? São duas palavras bonitas, né? Acabei de falar, sem formalidade, sem frescura, né? Aí coloca no telão, imanência e transcendência, né?
Mas imanência significa que o nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus de perto, é um Deus que Ele está junto com a gente, mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus transcendente. O que significa isso? Ele é um Deus que vive alheio, separado, Ele vive totalmente fora do tempo e do espaço. Deus não precisa do tempo e do espaço. Você já parou para pensar nisso? Deus não precisa do tempo e do espaço? Na realidade, o tempo, o espaço e todas as coisas estão debaixo da mão dele, é Ele quem controla. Ele vive à parte, Ele controla. Mas ao mesmo tempo, Ele está separado de tudo isso? Não, porque Ele não é só transcendente, um Deus distante, um Deus grandioso à parte. Ele é um Deus imanente, Ele interage. Essa é uma das coisas mais maravilhosas do nosso Deus, e você não vai ouvir, você não vai ver isso em nenhum outro Deus, de nenhuma outra religião. Os deuses de outras religiões, ou eles são só imanentes, são só próximos, eles estão só aqui, não vivem além do tempo e espaço, ou na grande maioria, eles vivem fora, e eles, para interagir com a gente, só se a gente fizer o sacrifício direitinho, só se a gente penar muito. O nosso Deus não. Ele faz isso de livre e espontânea vontade. Olha só como é que a oração começa, a oração do Pai Nosso começa ensinando quem é o nosso Deus. É um Deus que está próximo para ouvir a oração, mas é um Deus que é transcendente, ou seja, Ele vive acima do tempo e espaço, e por isso Ele é capaz de responder. Eu logo vou ter que responder na realidade, a gente já teve que responder um pouco dessa para a nossa filhinha. Como é que pode Jesus ouvir a nossa oração? E a oração de uma outra pessoa que está fazendo numa outra casa? Ou de uma outra pessoa que está fazendo em outro lugar do país? Jesus, o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração porque Ele é próximo. Mas ao mesmo tempo, pelo fato dele estar acima da história, acima do tempo, do espaço, é Ele quem controla todas as coisas, Ele consegue ouvir a oração de todo mundo, independente se todo mundo orasse ao mesmo tempo, e Ele consegue ouvir individual. E é interessante, onde que a gente vê isso na oração do Pai Nosso? Exatamente no Pai Nosso. Você percebeu que Jesus poderia começar a orar, e Ele poderia começar muito bem, falando: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó grande e altíssimo Senhor. Ele poderia fazer isso, não poderia? Mas Ele começa falando: Pai Nosso. Ele está querendo mostrar que aquele que ora e aquele que ouve a oração, o nosso Deus, são próximos. Deus é Pai daqueles a quem Ele resgatou em Jesus Cristo. Quando você ora, você não fala com um qualquer, você fala com seu Pai. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo que Ele é próximo, Ele é Pai. Perceba o quão grandioso Ele é o Pai Nosso que está nos céus. É Ele quem governa todas as coisas. Outra lição que a gente aprende na nossa vida de oração, e a nossa vida de oração deve refletir isso, é que os interesses de Deus sempre vêm na frente dos nossos. Eu sei que tem orações em que fazemos angustiados, e esse tipo de oração Deus nunca rejeita. Deus não quer que você tenha milindres de falar com Ele. Tem grandes homens no Antigo Testamento que fizeram orações que eu não tenho coragem de fazer. Porque você fala, mas eles falaram um negócio pesado, forte. E é interessante a reação de Deus, nunca o censura. Mas ao mesmo tempo, tem orações da angústia que a gente já chega despejando coisas diante de Deus. Mas a nossa vida constante de oração, ela deve sempre refletir os interesses de Deus acima dos nossos. Perceba quais são os primeiros pedidos que Jesus faz. Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro pedido:
seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O que Jesus está pedindo e está ensinando para mim e para você é o seguinte: as prioridades do rei, elas devem ser superiores às minhas. As prioridades do meu Pai devem ser superiores às minhas. Santificar o nome significa que Deus, ele tem que ter um bom nome na praça. Infelizmente, cristãos têm sujado o nome do nosso Deus. Sabia disso? Eu faço parte de uma das 3 piores classes, das classes mais maltratadas ou das classes mais assim, rejeitadas do Brasil. Todas elas começam com P. É político, policial e pastor. E por que isso? Porque às vezes alguns amigos meus, ou na realidade, amigos meus não, mas alguns homens que são chamados de pastores, têm feito tanta coisa que não expressam os interesses de Deus, e têm sujado o nome de Deus na praça. Posso te dar um exemplo? Há alguns anos atrás, a gente estava fazendo um movimento evangelístico aqui no bairro, a gente convidou todos os nossos vizinhos para um jantar, isso já faz uns bons anos já. E aí estava toda a igreja mobilizando, indo de casa em casa, e eu fui em uma casa, não longe da igreja, aqui na rua de trás. E conversando com uma pessoa, eu falei, olha, tal, da igreja, a gente quer convidar você para um jantar totalmente grátis, a gente quer conhecer você, quer servir a comunidade. A pessoa, na hora que eu falei que era da igreja, falou assim, não, muito obrigado. Eu falei, não, mas a gente quer muito ter a honra de ter você lá. A pessoa falou assim, não, estou trabalhando há tanto tempo, não quero que pastor nenhum roube o que eu tenho. Está vendo? A culpa é da pessoa que tem essa mentalidade? Não, a culpa é de pessoas que têm sujado o nome de Deus. Tem gente que tem sujado o nome de Deus. A maneira como você vive lá fora mostra as prioridades de oração. Se alguém do seu trabalho, da sua escola, pudesse falar sobre você, ele falaria algo que santifica o nome de Deus aonde você está, ou você tem sujado o nome de Deus aí, na praça? Primeira coisa que a gente tem que entender, os interesses de Deus acima de nós. O nome de Deus tem que ser precioso. As pessoas, quando ouvirem, pelo menos de nossa boca, o nome de Deus, elas em seu coração ouçam e falam, esse aí é de Deus de verdade. Se você tem esse desejo de ter o interesse de Deus acima dos seus, o nome de Deus vai ser santificado. Venha o reino e seja feita a vontade, assim na terra como no céu. A ideia é o seguinte: Deus, a vida é boa demais aí no céu. A vida é boa ou não é no céu? Como é que você imagina que é a vida no céu? É boa ou não é? A gente está aqui. Eu quero ir para lá. Não sei você. Mas a vida é boa demais no céu. A ideia é, Senhor, os seus interesses são tão acima dos meus, que eu gostaria que o Senhor trouxesse o reino e que a sua vontade fosse feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Eu sei que, se eu pudesse acrescentar alguma coisa, eu falaria assim, Senhor, eu sei que eu não consigo fazer isso no meu braço, não consigo fazer isso na minha força, mas o Senhor pode. Por favor, Senhor, que pelo menos em minha vida, eu viva o seu reino, e pelo menos na minha casa, a sua vontade seja feita como ela é feita no céu. Para que outras pessoas vejam esse nome santificado. Depois disso, ele vai mostrar os nossos interesses. E ele vai mostrar de uma maneira interessante. Ele pede por coisas básicas. Isso não significa que você não pode pedir por outras coisas. Pode. Jesus está ensinando uma oração modelo, né? E aí nessa oração modelo, ele vai mostrar que a nossa vida de oração, ela deve refletir confiança no suprimento divino. Tudo que você tem, faz, desfruta, veio da mão de Deus. Não tem nada que Deus, dos céus, não possa apontar nessa terra, nenhum centímetro, nem um só grão de areia, que ele não possa apontar na terra e falar que é dele. Tudo é dele. O que é seu, o que você oferece para ele, o que você não oferece, o que você tem, o que você é dele. E uma prova disso é que Deus é quem dá, e quando ele acha necessário, ele tira.
E quando ele acha necessário, ele dá mais. Porque tudo veio dele, tudo é para ele e tudo é por meio dele. Olha que interessante o que ele pede. Versículo 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Isso aqui é interessante para adolescentes. Não só para adolescentes, hoje o mal do século é a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade hoje, não é assim? Eu ia passar um vídeo, eu tinha um vídeo de 4 minutos. Eu falei, eu não vou passar porque 4 minutos é tempo demais. Não é assim? A gente está acostumado a rolar vídeos de 9 segundos. Se o vídeo tem 15, a gente já fala, nossa, mas que vídeo comprido. Você pode ver, é assim. Hoje é assim. Ninguém consegue mais ficar vendo vídeos muito compridos. A ansiedade tem sido o mal desse século. E olha só a confiança. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que ele está falando é o seguinte, Senhor, eu não quero o pão de amanhã, eu quero o pão de hoje. E com isso Jesus ensina um negócio interessante para mim e para você. A graça que você precisa de Deus é diária. E ele lembra, por que ele pede o pão de cada dia? Ele está lembrando, lembra que eu falei que Jesus está se levantando como o segundo Moisés? Lembra? Quando Deus tirou o povo do Egito, historinha da Páscoa, o povo chega no deserto e não tem o que comer. E aí Deus fala assim, não, Moisés, pode falar para o povo que todo dia de manhã vai cair um negocinho do céu. Vai cair um negocinho do céu. Quando chegou, e aí a instrução é para pegar a porção para cada dia, não é para armazenar. Se armazenar vai dar bicho. Tá bom? Tá bom. Moisés explica para o povo. No outro dia, eles acordam de manhã, tem um negócio, parece uma resina. A Bíblia diz que tinha um gostinho parecido com mel, parecia alguma coisa com semente de coentro. Estranha essa definição, não é? Que eles faziam pão. É tão estranho que eles decidiram chamar o pão de... Você lembra o nome do pão? Maná. Sabe o que significa maná? Maná é, em hebraico, ma é o quê? E na é isso. O que é isso? Maná em hebraico é o que é isso? E aí eles olharam, pessoal, é Moisés? É Moisés? É. Pega, cozinha. E aí o pessoal cozinhou, dizia que era gostoso. Só que teve gente que não confiou em Deus. Sabe o que fez? Pegou mais do que precisava para aquele dia. Quando acordou no outro dia, tinha mais maná distribuído e o que a pessoa colocou dentro do pote apodreceu. Talvez maná era igual açaí. Açaí, não o daqui, o de verdade. Você tirou da árvore, tem que bater e tem que tomar. Porque se você deixar alguns minutinhos, ele azeda, fica ruim demais. O maná apodrecia. E o que Deus estava ensinando? Eu estou provendo, todo dia tem porção, não precisa ficar com medo. Só que chegava na sexta-feira eles tinham que pegar a porção dobrada, porque o sábado era o dia do descanso. E aí, de novo, Deus exercitando a confiança. Pegava o dobrado, quando chegava no sábado, abria o pote, o pessoal olhava para fora, não tinha maná para pegar. Mas quando abriu o pote, não tinha bicho, não tinha estragado. Por quê? Deus provê hoje a graça que você precisa para hoje. Isso é uma grande lição com relação ao nosso coração com ansiedade. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer a graça de hoje e a gente quer ver, pelo menos estocado, a graça do mês inteiro, do ano inteiro. Não tem problema se você é organizado, faz investimentos, isso não é problema. Se você tem seguro para o seu carro, ou se você tem algum plano de saúde, isso não é problema. Desde que você não faça dessas coisas a confiança de que é elas que provêm para você. E se faltar? Eu não posso deixar faltar. Não, você... Na realidade, você nunca vai deixar faltar e nunca vai deixar ter, porque quem dá é sempre Deus. Então, ele ensina isso. E agora eu gostaria de olhar com você algo que... A segunda prioridade. A gente está falando bastante de oração, agora olha a segunda prioridade.
ele vai começar a falar sobre perdão. E ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Sabe qual que esse pedido é corajoso? O que Jesus ensina a pedir é o seguinte: Jesus não está só ensinando a gente a pedir perdão a Deus por aquilo que a gente faz, mas ele está falando assim: Senhor, que o Senhor me conceda a medida de perdão que eu estou disposto a distribuir. Forte isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Senhor, que o Senhor me perdoe na medida em que eu estou disposto a perdoar. O coração aberto para receber sempre tem dois furos. É um para entrar e outro para sair. Deus, Ele não te dá nada para você estocar. Deus sempre te dá coisas para você distribuir. O pão, pode perceber, o pão não é seu, o pão é nosso. Assim como o perdão não é seu, o perdão é nosso. Deus te dá para distribuir. E aí ele continua: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. A ideia aqui é que eu e você, nós somos tentados pelo pecado, não é? Quando ele fala isso, não nos deixes cair em tentação, a ideia é o seguinte: Senhor, não nos deixe que a tentação nos derrube e pequemos. Livra o nosso coração de pecar, Senhor. E ele reconhece uma outra coisa: o seu relacionamento de santidade não depende só de você. Santidade tem que ser uma prioridade sua, mas santidade, ela funciona quando você é ligado ao Senhor, o Senhor vai distribuindo a santidade dele e colocando em você. É semelhante a um ventilador. Para um ventilador funcionar, você tem que ter o quê? Só a pá e o motor? Tem que ter energia elétrica. Só que se não tiver a pá e o motor, funciona? Não funciona. Santidade funciona mais ou menos assim: sou eu me exercitando com base no poder que Deus me dá. Sou eu sendo revestido da santidade que Deus me dá. E aí ele pede a última coisa aí, o suprimento divino. Tem algo que me chama a atenção nesse salmo, e por isso que eu estou trazendo ele no primeiro dia, para você não esquecer que no seu relacionamento com Deus existe um aspecto comunitário. O Pai não é só seu, o Pai é nosso. O pão não é só seu, o pão é nosso. O perdão não é só seu, o perdão é nosso. E a luta espiritual não é só sua, a luta é nossa. E isso já me chama a atenção, porque eu não preciso, primeiro, lutar sozinho, eu não preciso orar sozinho, eu não preciso nem comer sozinho. Porque se o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso e a luta é nossa, existe um aspecto comunitário. Hoje, dia 5 de janeiro, normalmente a igreja ela fica um pouquinho mais vazia. E isso é normal por conta do período das férias, mas é fantástico quando a gente vê em mês normal, né? Ultimamente eu tive a oportunidade de vir algumas vezes o ano passado, você vê a igreja cheia. Aqui não é um monte de gente cheio de gente que vem só para ouvir alguém ler o livro. A igreja, ela é uma família. Igreja é uma palavra coletiva. Não existe igreja de um crente só. Assim como não existe alcateia de um lobo só, exército de um soldado só. Não existe colmeia de uma abelha só, não existe igreja de um santo só. Você faz parte de uma família. Existe um aspecto comunitário. Percebe que o seu relacionamento com Deus agora, ele está sendo desdobrado no seu relacionamento com as pessoas? E tem uma coisa que ele fala no final dessa oração, que é bem difícil. Ele já pediu para que a gente seja perdoado na medida em que estamos dispostos a perdoar. Mas olha como é que encerra a oração. Versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O pedido foi que o Senhor me perdoe à medida que eu quero distribuir perdão diante dos outros. Jesus encerra e na oração dele parece que tem uma prioridade. A prioridade é o seguinte: não adianta você se apresentar diante do Pai se você tiver questões pendentes com os seus irmãos. Não adianta pedir coisas para o Pai, mesmo que sejam as prioridades dele. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se você tiver pendências com seus irmãos. Como é que chegou o seu coração até aqui? Eu não sei se você, 2024, carregou algo contra alguém. O que eu sei é que, conhecendo a mim mesmo, eu sou pecador. E a coisa que eu mais faço, que eu sou bom de fazer, é pecado. E quando faço pecado, eu ofendo o meu Deus, mas eu ofendo também os meus irmãos. Eu ofendo a minha família. Eu ofendo os meus filhos. Eu ofendo a minha esposa. Eu ofendo os meus pais. Eu prejudico as pessoas que estão próximas a mim. Porque o pecado é tão sujo e tão danoso que ele é como se fosse uma erva daninha que ela nasce pequenininha, mas quando você vai ver, ela já alastrou e trouxe malefícios para outras pessoas. A minha vida é assim. Só que o que me anima é que eu tenho um Deus de amor, que eu posso chamá-lo de Pai, que Ele nunca se cansa dos meus recomeços. Ele sempre está de braços abertos, e é interessante Deus ter escolhido Jesus morrer numa cruz de braços abertos, mas Ele sempre está de braços abertos para me receber de volta. Eu sempre tenho perdão disponível. As portas dos céus estão abertas a todos que, arrependidos, confessam Jesus como Salvador, pedem perdão por seus pecados. Deus não rejeita pessoas assim. Salmo 50 diz que Deus não rejeita pessoas de coração quebrantado e contrito, pessoas arrependidas. Deus não rejeita. E se Deus não rejeita e as prioridades de Deus são superiores às minhas, eu também não posso rejeitar. Deixa eu te explicar o que significa perdão. Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer. E tem algo no perdão de Jesus por nós que eu tenho certeza que não o faz esquecer. Do quanto o pecado é danoso. Se você creu em Jesus, que Jesus morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, se você crê nisso, você se arrependeu diante dele e falou: Senhor, o Senhor morreu por mim, por minha causa, você é aceito por Deus e vai morar a eternidade toda do lado desse Pai Celestial. Você será perfeito. Eu, em julho, compartilhei com os irmãos nos informativos, eu estou meio, vocês vão ver eu subindo a escada meio ponto e vírgula assim, né? Eu fiz uma cirurgia no joelho, tenho algumas cicatrizes, eu ainda sinto os tendões batendo no parafuso, aqueles que colocaram no meu joelho, mas eu sei que por causa de Jesus, quando eu chegar lá, eu serei perfeito. Eu vou poder correr sem ter medo do joelho sair fora. Às vezes gosto até de pensar que até a barriguinha eu vou perder. Será que a gente vai ter essa esperança? Luto na academia, mas olha, pneuzinho não sai. Se não secar depois do banho dá até dengue, né? Mas eu sei que quando eu chegar no céu, eu vou ver um monte de gente perfeita, mas um vai ter marcas do tempo na terra. O meu Senhor, nos céus, para que eu fosse perfeito, Ele permanece com cicatrizes. Durante toda a eternidade, Ele ressuscitou e Ele fez questão de mostrar: olha a marca nas minhas mãos, olha a marca no meu pé, olha a marca no meu lado. Perdoar não é esquecer. Perdoar também não é olhar para a situação sem dor. Eu sei que tem coisa que você olha
que as pessoas fizeram com você que dói, que fere, que machuca. E talvez você vai lutar com isso durante a vida toda. Porque perdoar não é esquecer e nem olhar sem dor. Mas o que seria então perdoar? Perdoar é assumir o prejuízo. Pessoas arrancaram algo de vocês, arrancou algo de mim, alguém arrancou, que não pode devolver. Seja coisa material, seja coisa espiritual, seja sentimental, trouxe dano às nossas vidas. O pecado faz isso. E as pessoas também. Pessoas pecadoras fazem isso. Perdoar é: você me lesou, mas eu assumo o prejuízo. E quem está ensinando isso é aquele que assumiu o prejuízo por mim e por você. O Senhor Jesus na cruz, Ele assumiu o prejuízo pelos nossos pecados. A ofensa que era nossa o matou. Se o salário do pecado é a morte, Jesus, assumindo o prejuízo, Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado. E por causa dele eu fui aceito. E é interessante quando eu olho para o meu relacionamento com o Senhor Jesus, eu sei que Jesus não tem amnésia quando me perdoa, Ele lembra. Mas não lança na minha cara, sabe por quê? Porque Ele assumiu o prejuízo. Ele não lança a minha culpa na minha cara, Ele colocou a culpa nele mesmo e apagou na cruz. Quando Deus olha para mim, tem uma música que eu gosto muito, de um cara chamado Stênio Marcius, que a história que a música conta é de um cara chegando no céu. Quando ele chega no céu, alguém traz uma lista de um monte de pecado que ele fez. E apresenta na música, né, a história, apresenta diante de Deus. E aí, vai ser perdoado ou não? Tem um calhamaço grande de coisa feita. Só que ele fala que na frente do calhamaço tem um carimbo vermelho com tinta de sangue, escrito: já está pago. Não precisa abrir, não precisa folhear, já está pago. E por que isso tem que me impulsionar não só a orar? Primeiro para orar, porque se Deus não poupou o próprio Filho, será que Ele não se importa com coisas pequenas como o pão? Como seu futuro, ou sua futura namorada, seu futuro noivo, noiva? Será que Ele não se importa com seus filhos, com seu trabalho, com seu sustento? Lógico que se importa. Se Ele não poupou o próprio Filho. E principalmente, aquele que não poupou o próprio Filho e te encheu de graça te perdoando, Ele espera que essa graça ela transborde para outras pessoas também. Você faz parte de uma comunidade de perdão. Se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial os perdoará. Mas significa isso é perda de salvação se eu não perdoar? Não. Funciona assim. Como é que eu sei se eu entendi e recebi o perdão de Deus? Quando Ele para mim é tão precioso que eu estou disposto a distribuir. Porque se eu não entendi o perdão de Deus, eu considero a ofensa da pessoa contra mim maior do que a ofensa minha contra Deus. E aí eu falo assim: não, Deus tem que me perdoar, mas eu não posso perdoar aquela pessoa, porque olha, o que ela fez foi grave demais. Mas o que você fez contra Deus, não foi? Por isso que Ele fala: se não perdoar, não serão perdoados. Não entendeu, nunca entendeu o perdão de Deus. Eu quero encerrar esse tempo te dando um desafio. 2025 apenas começou, não foi? E eu hoje, conversando com os irmãos, mostrei duas prioridades: oração e perdão. Como é que está a sua vida de oração? Está bem? Se está bem, dá para melhorar. Se está ruim, dá para melhorar. Dá para começar. Se não começou, dá para começar. Como é que está seu coração com relação às pessoas? Você deixou alguma pendência de 2024 para 2025? Vamos resolver agora. Passar 2025 sem nenhuma pendência, na graça do Senhor.
E eu gostaria de acrescentar uma outra coisa com relação a perdão. Você que foi perdoado, assim como Jesus ensinou e eu estou ensinando agora sobre o perdão, você também pode ser canal de perdão para outras pessoas. Que tal não ser a ponte entre Deus e o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu filho que não é cristão, e fazer com que ele, por meio de você, acesse também o perdão de Deus? Vamos orar por essas 3 coisas? Pela nossa vida de oração. Se você tiver alguma pendência, para que Deus te dá a autoridade, o poder dele já atua em você no Espírito Santo. Se você é cristão, você tem toda a capacidade de perdoar. Se você recebeu o perdão, você tem a sua medida de perdão cheia para distribuir. E o terceiro pedido é para que você seja uma ponte entre o perdão de Deus e as outras pessoas. Vamos fazer isso? Você mesmo aí. Tem um tempo de oração, depois eu vou encerrar orando. Nosso Pai, nós louvamos o Teu nome que é grandioso. Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Nós lhe agradecemos porque o Senhor tem um nome superior a qualquer outro nome na terra, em cima e debaixo da terra. Não tem ninguém que é comparado com o Senhor. Alguém que seja tão santo e puro de olhos que não pode contemplar o pecado e ficar apático. Mas alguém que é tão próximo ao ponto de resolver a situação do pecado por meio do próprio Filho, no corpo e na carne do próprio Filho. Senhor, muito obrigado, porque por meio de Jesus nós podemos pedir que o Seu nome seja santificado em nós, por meio de nós. Que o Teu reino, Ele venha em nós, por meio de nós, na nossa família, na nossa casa. Que a Sua vontade seja feita em nós, por meio de nós, e quando necessário, às nossas custas. Apenas por causa de Jesus, nós olhamos para a comida, para o pão nosso de cada dia, e podemos viver uma vida sem ansiedade, na certeza de que o Senhor provê tudo que a gente precisa, que o Senhor sabe aquilo que a gente precisa antes mesmo de falar, mas a gente não precisa ficar repetindo, fazendo rezas, ou tentando bajular o Senhor para conquistar alguma coisa. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós olhamos para a comida e vemos um objeto de adoração. Nós adoramos ao Senhor enquanto comemos, celebramos o sustento, celebramos a beleza do Senhor e da Tua grandeza e da Tua grande sabedoria. Senhor, nós olhamos também para os nossos irmãos com olhos de graça. E Senhor, eu agora já peço, nos ajuda, Senhor, não só a orar, colocando as prioridades do Senhor acima das nossas, mas também, Senhor, às vezes, colocando o perdão aos outros acima dos nossos. Senhor, nos ajuda, perdoa-nos, Senhor, à medida em que nós estamos dispostos a perdoar outros também. Nos ajuda, Senhor, a resolver as nossas pendências, assim como o Senhor tomou a iniciativa de nos perdoar, que o Senhor nos dê, por meio do mesmo Jesus, por meio do nosso Senhor Jesus, poder, autoridade, capacidade, alegria em dispor perdão para outras pessoas também. Senhor, eu não sei se tem alguém aqui que trouxe algum rancor, mágoa de 2024, ou às vezes tem carregado por anos, seja contra alguém aqui da igreja, ou algum familiar, alguém do trabalho. Mas Senhor, por favor, que o Evangelho de graça seja o que vai saciar essa pessoa, não um senso de vingança.
Que essa pessoa, olhando para a cruz e o túmulo vazio, se sinta tão satisfeito, tão alegre, que as dores e as feridas que as outras pessoas causaram nela, por causa do túmulo vazio, da cruz vazia, da graça que perdoou, essa pessoa tenha poder de curar outros, perdoando também. Pai, te pedimos também, nosso último pedido, não queremos estar apáticos a aquelas pessoas. Eu sei que pessoas que nos ferem, elas tomam bastante tempo no nosso pensamento, elas mexem com o nosso emocional, mas que não queremos, Senhor, estar apáticos às pessoas que nos cercam, pessoas que ainda não receberam o perdão do Senhor. E por isso, Senhor, uma vez que nós temos o perdão do Senhor em nós, nós queremos, Senhor, que o Teu reino venha e Tua vontade seja feita na vida de outras pessoas que também nos cercam. Pai, nos ajuda a ser a ponte entre as pessoas e o perdão do Senhor em Cristo Jesus. Que a nossa boca seja, saia da nossa boca palavras do perdão do Senhor pelas pessoas. Que as pessoas não olhem para nós e achem que somos apenas religiosos. Pelo contrário, Senhor, que as pessoas olhem para nós e elas contemplem de alguma maneira, mesmo nas deficiências, nas debilidades, na nossa pequenez, as pessoas elas olhem para nós e vejam um Deus de amor que perdoa. Que a começar em nós, as pessoas elas vejam um Deus que não se cansa de recomeços, que está de braços abertos a todo aquele que, confessando seus pecados, confiando em Jesus, arrependido, é aceito em sua graça. Pai, que as nossas palavras elas expressem sempre que a porta dos céus está aberta, e que 2025 seja o momento em que a Igreja Batista em Jardim Colonial, uma vez que 2024 já foi um ano que recebeu muita gente, 2025 seja um ano em que vai receber muito mais, Senhor, muito mais gente dobrada, prostrada diante do Senhor, não para encher a igreja, mas na consciência de que o Senhor expanda o seu reino e a sua vontade seja feita nos céus, assim como ela é feita nos céus, seja feita no Jardim Colonial, Parque São Rafael, Três Marias, Santo André, São Mateus e tantos outros bairros ou cidades aqui representados. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.